Aleluia. Glória a Deus. É Moni? Monique? Estamos te convidando. Queridos, a pastora vai trazer, a Monique vai fazer a ministração da nossa oferta. Vocês aprenderam? Coban, ofertas. Tudo aquilo que eu trago para perto do Senhor. Então não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. A apóstola vai ministrar a palavra em seguida e trazer as orientações da semana. E eu sairei agora porque eu vou ministrar lá na igreja do bispo Antiônio. Amém? Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho hoje dos dízimos e ofertas. Vou trazer um texto bastante conhecido, que está em Malaquias 3:10. Eu vou ler rapidinho, se não quiser abrir, não tem nem problema. Fala bem assim no versículo 10. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra já é bem clara, dizendo, que há uma promessa para aqueles que dizimam e ofertam. E mesmo se não houvesse promessas, é a ordenança do Senhor e a gente tem que cumprir, neste momento eu gostaria de orar pelos dízimos e as ofertas. E agradecer, Senhor, por este momento, agradecer por todos os dízimos e ofertas, Pai, que entra nessa casa, aos dizimistas e ofertantes dessa casa, Senhor Jesus, aos de fora também. Eu sei que o Senhor é que provê todas as coisas, nada é nosso, Senhor Jesus, mas tudo provém de Ti. E o nosso papel, Senhor Jesus, é honrar e obedecer a Ti. E quem trouxe o dízimo e a oferta pode depositar ali no gasofilácio. Quem quiser também tem a opção do Pix. E quem está online tem um QR Code aí na tela, quem quiser dizimar e ofertar. E eu vou passar agora para a apóstola, vai pregar. Obrigada. Oi, gente. Os nossos avisos. Terça-feira, nós temos a célula Beira Rio. A de vocês também é na terça, né? A célula Atalaia. A Perseverança na terça também. Célula Perseverança. E a Atos 29 na quinta-feira. Você ainda que não foi a nenhuma dessas células, você está sendo convidado aí, né? Você pode ir e pode levar um convidado não crente. Então, esse é o seu passaporte para você frequentar a célula. Amém? Nós estamos também em andamento com a nova escola de líderes, preparando pessoas para as próximas células, ok? Também estamos retornando com as redes de mulheres, a rede de homens e a rede de casais. A partir agora de março, nós já iremos começar. Certamente as redes de mulheres acontecerão, pelo menos uma vez por mês, às quartas-feiras. A de casais provavelmente será nos finais de semana, tá? E você que tem filhos, se programe também para vir, porque nós iremos fazer uma programação para que tenha pessoas que possam tomar conta dos seus filhos e você possa vir. Dia 18, nós teremos um encontro de casais que é semipresencial. Deixa eu explicar. A pastora Inês e o pastor Paulo, lá da sede, no Rio de Janeiro, eles vão trabalhar um livro, tá? E nós vamos nos encontrar bimestral, né? A cada 2 meses. E no dia 18 vai ser o primeiro encontro. Como é que vai acontecer isso? Nós, as congregações, nós vamos assistir a parte teórica online. A pastora Inês, né, e o pastor Paulo, eles vão trabalhar um livro
e trabalhar a parte teórica. E na hora das dinâmicas, da aplicação e das atividades mensais, porque nós iremos ter atividades mensais, nós faremos cada uma em suas devidas congregações, certo? Então, você que ainda não tem o seu cônjuge convertido e tudo, você pode convidá-lo. Provavelmente, nós teremos um encontro de casais antes do dia 18, certo? Nós vamos fazer uma coisa mais descontraída. O objetivo é que não fique algo maçante, mas que a gente possa construir, edificar casamentos, porque casais firmes são famílias firmes. Famílias firmes, uma igreja firme. Uma igreja firme é uma sociedade firme. Ok? Esqueci de mais alguma coisa? Ah, sim, gente. Nós temos ainda aquela nossa rifa online. Você pode entrar no Instagram, e no Instagram lá tem um link, e que até hoje a gente não conseguiu correr a rifa, porque ainda faltam muitos bilhetes ainda a serem vendidos. Então, eu gostaria que a gente pudesse ter um empenho de vender essas rifas, a gente poder, de fato, finalizar. E o objetivo dessa rifa é para que a gente possa fazer a cobertura aqui da lateral. Ok? Esqueci de mais alguma coisa? Eu queria um copo, né, gente? Eu não vou. Por favor. Amém, queridos? Ontem eu fui pregar lá na Missionária da Paz, do Bispo Atione, no bairro Monte Cristo. Foi aniversário da igreja. E eles nos deram um tema, né? Que está lá no livro de Apocalipse 5. E eu vou novamente pregar esse assunto para vocês, porque é tremendo. Amém? Então, eu creio que a palavra, o versículo é o mesmo, mas a revelação é aquilo que Deus tem colocado a cada novo dia, uma porção, não é? Amém? Vamos orar. Deus, nós amamos a Tua presença. Nós nos alegramos, Senhor Jesus, quando estamos diante de Ti. É muito bom, Senhor, estar como congregação. Senhor, eu creio que o Senhor marcou esse horário para estar aqui conosco. O Senhor está nos honrando, Senhor, com a Tua presença. Maravilhosa é a Tua presença, Deus. Nós nem seríamos dignos, Pai, de tamanha presença. Mas o Senhor é aquele que nos ama. É aquele que diz na Tua palavra que onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. Nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, para falar do Senhor, para construir fundações eternas no nosso coração, ó Deus. Fala, Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Carecemos, Senhor Jesus, da Tua direção. Carecemos, Senhor Jesus, da tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Aonde iríamos, ó Pai, se não fosse o Senhor? Pai, declaramos no mundo espiritual que Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso único Deus, o Senhor, aquele que é digno de ser adorado, Pai. Oh, Senhor Jesus, como é bom estar na Tua presença. Em nome de Jesus, afasta de nós toda distração nessa hora. Nós não queremos ser distraídos, ó Pai. Nós não queremos e nem deixaremos que o diabo venha roubar, Senhor, a Tua palavra. Queremos ter o coração de fato preparado, Senhor, para que a Tua palavra caia em nosso coração e frutifique, ó Deus.
Nós não queremos ser um coração de espinhos, Pai. Nós não queremos ter um coração que está à beira da estrada. Nós queremos de verdade que a Tua palavra adentre o nosso coração e de verdade frutifique. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos no mundo espiritual que nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco. Abre os nossos ouvidos espirituais, Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais, para que a gente não venha ouvir o que queremos ouvir. Não queremos ter uma audição seletiva, Deus, mas queremos ter uma audição voltada ao Espírito, Pai. Onde o Senhor fala ao nosso espírito, e o seu Espírito dá ordens para a nossa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que saia da minha boca, Pai, somente as palavras necessárias para aquilo que o Senhor quer construir em nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos abrir Apocalipse 5. Quando fala de Apocalipse, a gente treme logo, né, gente? Mas não deveria. Gente, Apocalipse é um livro lindo. É um livro de revelação. É a própria palavra do Senhor falando ao coração daquele apóstolo tão amoroso. Que João é conhecido como o apóstolo do amor, não é? Então, imagine que queriam prender João, porque João era uma bomba atômica no inferno. Então, por onde João passava, João arrebanhava pessoas. Falou, nós vamos prender ele, mas nós vamos prender num lugar que ele não vai ter acesso a ninguém. Então, vai ficar uma bomba perdida. Só que não. Pega João, bota lá na ilha de Pátimos. E aí, lá na ilha de Pátimos, o Senhor fala a João. E João tem a visão do Apocalipse. Olha que tremendo. Quando a gente pensa que o diabo pode nos derrotar, ele não tem condição de nos derrotar. Por quê? Porque nós carregamos o Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Apocalipse 5. Versículo 5. A partir do 4. Não, vamos partir do 1, tá bom? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Fala, Jesus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos
prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Gente, lindo. Está falando de Jesus. Está falando do único Cordeiro que é digno de todas as coisas. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, e o que vem mexendo comigo durante esses dias, e algo que Deus vem trabalhando no meu emocional, é porque João chorou. Eu não sei se eu me identifiquei, porque assim como o João chorão, eu também sou chorona demais. Você é chorão, Dija? É? Mas eu acho que igual a mim, Dija, eu vou te falar, viu? Eu tenho um chorador aberto. Porque não há um único momento que eu esteja diante de Deus que eu não chore. Não dá para conter as lágrimas diante da presença daquele que nos comprou por amor, que nos resgatou. E tem horas que eu fico pensando sobre essa questão do resgate, que me parece que às vezes a gente de verdade não tem a dimensão no mundo espiritual que resgate foi esse. O que de fato mudou a nossa vida. Eu creio que muitos de nós tínhamos uma vida. A proporção que nós conhecemos a Deus e nós levantamos a nossa mão, nós declaramos no mundo espiritual que nós queremos entregar a nossa vida a Jesus, a partir daquele dia, a nossa vida começou a mudar. Eu já tenho 23 anos de convertida. Eu olho para trás e eu não consigo reconhecer a mesma Delvânia de antes. Que nem era Delvânia, era Vaninha. Oh! Deus mudou até o nome, Eugênia. É muito interessante porque todo mundo me conhecia por Vaninha. Aí eu fui estudar, fui lá para o Rio de Janeiro estudar. Lá eu tive esse encontro com Jesus. E todo mundo me conhecia por Vaninha. Inclusive, quando eu vinha de férias, eu continuava Vaninha. No meu 4º período de faculdade, eu tive um encontro com Jesus. Ou seja, no final do 2º ano, eu tive um encontro com Jesus. Quando eu passei a vir para Itabuna, e quando eu vim morar em Itabuna, eu nunca disse para ninguém que eu não era mais Vaninha. E que algo novo tinha acontecido na minha vida. As pessoas passaram a não me chamar mais de Vaninha, mas me chamar de Delvânia, que é o que eu sou. Eu sou Delvânia. O Senhor me reconhece como Delvânia, pelo meu nome. E o mundo espiritual reconhece Delvânia. Porque vamos combinar que Vaninha tinha uma história muito boa. Mas aí Deus muda a nossa vida.
Deus muda a nossa história, muda teu nome. Amém? Mas o que isso tem a ver que João chorou? E ele chorou porque ele começou a ver que ninguém era digno de abrir o selo, de abrir o livro que continha os 7 selos. E diz a palavra: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha que sensibilidade tem João diante de um contexto altamente espiritual, porque João foi tomado pelo Espírito para ter a revelação do Apocalipse. Vocês estão acompanhando? Para ter a revelação do Apocalipse. E quando ele tem essas visões e que ele vê que havia um livro e que esse livro precisava ser aberto, ele olha e começa a chorar, porque ele olha para os lugares, para os 4 cantos, e ele não vê ninguém que fosse digno de abrir o selo. Esse olhar de João foi um olhar altamente espiritual, um olhar de indignação, um olhar que precisa todo cristão ter. Nós, como igreja, nós precisamos nos remexer, nós precisamos nos incomodar com o mundo. Muito mais precisamos nos incomodar com a igreja. Porque não sei se vocês estão ouvindo falar sobre o último avivamento. Não sei se vocês estão ouvindo falar que Jesus está à porta. E os sinais de verdade estão mostrando que isso está prestes a acontecer. O fato é que esse avivamento já está acontecendo. Começou lá nos Estados Unidos. Começou com 4 jovens orando numa faculdade de teologia wesleyana, onde o costume é oração. E a partir dessa necessidade que moveram eles de se unirem ali, não foi porque o casamento não estava legal. Não foi porque a condição financeira deles não estava legal. Não foi por isso. Eles foram chorar diante de Deus porque a Turquia estava na condição que estava. Porque o mundo está na condição que está. Eles foram chorar indignados, como João. Como João. O mover de olhar para todos os cantos e ver, meu Deus, diante de um tempo onde nós temos acesso a todas as informações. Nós temos os Netflix, nós temos o YouTube, nós temos o Twitter, nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook. Gente, tem tantas redes sociais que a gente nem sabe ao certo a quantidade. Ou seja, o que não falta é informação. Mas há muitos lugares. Há muitas pessoas que ainda não têm a informação, nem a revelação sobre Jesus. Não parece esquisito? Mas eu vou te dizer, nesse tempo da tecnologia, onde nós temos acesso a tudo, nós temos acesso a todas as redes sociais, às vezes ficamos 4, 5 horas nas redes sociais. Mas nós nos cansamos em ficar meia hora orando com Jesus. Me parece que a gente começa a falar com Jesus, aí 20 minutos depois a gente já esgotou toda a conversa. Quando você encontra uma amiga
que você não vê há bastante tempo, mesmo que você não a vê há bastante tempo, a conversa não rende? Mas me parece que quando a gente encontra Jesus, 15 minutos depois, o assunto já esgotou. Olha que sério. Então, não é a falta de tempo que nos impede de ter um relacionamento e de olhar as coisas e ficar indignado com as coisas e ter um comportamento que agrade a Deus e de prestar atenção a tudo. Não é a falta de tempo. São as redes que nos tomam o tempo. Porque se eu tenho tempo de ficar 2, 3, 4 horas numa rede social, porque eu não tenho condição de ficar 1 hora orando com Jesus. Não tenho tempo, não tenho espaço, 15 minutos depois eu já não tenho assunto, eu sinto sono, eu fico pensando nas contas para pagar, nos boletos para pagar, em tanta coisa para pagar, sendo que aquele verdadeiro relacionamento com Deus, que me tira e constrói dentro de mim essa indignação, não pode acontecer. E João está aqui, numa revelação tamanha, nós estamos no capítulo 5, quanta coisa João já viu, quanta coisa Deus já falou, aí ele está diante daquele momento que o selo, que o livro precisa ser aberto, e ele olha e fala, e agora? E agora? Na verdade, eu creio que ele olha para a igreja e fala, não estou vendo, nem mesmo dentro da igreja. Nem mesmo dentro da igreja. Aí nós temos que entender o seguinte, essa cena de abrir o livro, de ter o livro na mão, faz parte de uma lei de Moisés, que a gente vai ver lá em Deuteronômio. Bora abrir? Deuteronômio 17, 18. A gente tem que ter um relógio. Deuteronômio 17, 18. Diz assim. Isso. Havia uma lei de Moisés que dizia que todo rei que fosse ordenado em Israel, ele receberia uma cópia da lei de Deus, ou seja, os 5 primeiros livros aí, né, do Antigo Testamento. Para quê? Para que essa lei pudesse ajudá-lo a conduzir e direcionar o povo. Amém? Porque era necessário que o rei orientasse o povo no caminho. Que caminho era? No caminho de Deus. Os livros no tempo de Moisés eram como rolos. Então, era um pergaminho. Quando o rei ia ser ordenado, pegavam esse rolo, esse pergaminho e entregavam para o rei. Vamos ler aqui? 17, 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino,
ele e seus filhos no meio de Israel. Então era isso. Então o rei recebia esse pergaminho. O rei recebia esse rolo, né? Esse livro na mão. Amém? Então, João está diante de uma cena onde o livro, esse mesmo livro, o livro da lei, teria que ser entregue para ser aberto. Aí, de repente, ele começa a chorar porque ele não vê ninguém que pudesse fazer a abertura desse livro. Ou seja, um rei que verdadeiramente pudesse assumir este lugar. Aí um dos 24 anciãos fala para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, isso significa que nós estamos novamente diante de uma cena de uma intronização de um rei. Porque Jesus, enquanto ele estava aqui conosco, e neste momento, agora como Espírito, ele é nosso advogado. Ele é nosso advogado. E nessa intronização dele como rei, ele não será mais o nosso advogado. Ele será o nosso juiz. Aí é um outro nível. Aí é um outro patamar. Aí é um outro contexto. Amém? 1 Samuel, abre lá. Primeiro Samuel 10, versículo 24. Isso. Então disse Samuel a todo o povo: vedes aqui um Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Então é real essa história, que na intronização de um rei, ele recebia o livro. Amém? Então, voltando para o Apocalipse 5, era uma cena que um rei estava sendo empossado. Mas não tinha um rei para assumir o trono. E aí começamos a perceber o desespero de João, por não ter ninguém para sentar-se no trono e de receber o livro. Mas aí vem a grande dica do ancião: João, olha, não chore, porque ele há um que pode abrir o livro. Esse que pode abrir o livro é o leão de Judá, o descendente de Davi. Gente, na verdade, o que o ancião está dizendo para João: olha, Jesus é a solução. Ele é a única solução. Até porque nós sabemos que para nós chegarmos a Deus, nós teremos que passar por quem? Por Jesus. E diante daquele que é digno, daquele que é o rei, daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, de quem nós estamos falando? De Jesus.
E aí, na hora que o ancião fala isso para Davi, para João, João olha, no meio do trono e dos 4 seres viventes, ele vê de pé um cordeiro. Ora, está dizendo que primeiro ele é um leão e depois ele é um cordeiro. Então isso nos fala que o nosso rei, aquele que é a solução da nossa vida, e eu não digo só da nossa vida física, mas da nossa vida espiritual, ele é o nosso leão da tribo de Judá. E leão nos fala de uma figura de autoridade. Inclusive, se você continuar lendo aí o capítulo, você vai ver que esse leão, ele tinha 7 chifres. Chifre dizia sobre uma figura de autoridade, poder. Ele não só tinha um chifre para dizer que ele tinha poder. Ele tinha quantos? 7. E 7 na Bíblia dá uma definição de perfeição, de plenitude. Então, ele era uma figura de autoridade perfeita. Ele possuía os 7 chifres. Mas esse leão, o nosso rei, aquele que se deu, aquele que se entregou, ele vem nessa figura de autoridade como esse leão, com esse nosso rei. E agora ele se dá como sacrifício. Por isso que agora ele é um cordeiro. Como tendo sido morto. Esse como tendo sido morto, está dizendo assim, pensaram que ele tinha morrido. Mas morto ele não está, porque ele ressuscitou. E foi exatamente o ressuscitar que nos arrancou do mundo das trevas. Ele foi lá e pegou no inferno a chave. E essa chave trouxe a cada um de nós saúde, vida e salvação. Mas eu quero também, Rafa. Ah, não, mas tá de boa, tá de boa, tá de boa. Amém? Aí eu vou botando do outro aqui. Então essa figura do cordeiro está dizendo que esse leão, ele se entrega como um cordeiro, um sacrifício inteiro, mas um sacrifício que então é um sacrifício com autoridade. Então Deus está nos dizendo que os nossos sacrifícios, as nossas entregas para o Senhor precisam ser também entregas com autoridade no mundo espiritual. Para que possamos chegar diante de Deus como filhos, adotados, resgatados, vencidos. Queridos, eu quero dizer que esse sacrifício desse nosso cordeiro, ele não se sacrificou porque nós devíamos, porque ele devia alguma coisa para o diabo. Nós também não devíamos nada para o diabo. Nós devíamos para Deus. Porque nós devíamos para Ele. Ele falou, vou fazer algo, que eu vou zerar essa conta. Vocês não devem mais nada a mim. Vou fechar essa situação espiritual. E a partir de agora, não tem diabo, não tem mais dívida, não tem mais vida de cativeiro, não tem mais vida de escravidão, mas agora tem vida de filhos, que é o que eu estou fazendo de vocês agora. Amém? Pregar sobre Apocalipse não é fácil, não. Não é, não. E aí eu fiquei pensando sobre essas coisas e me veio uma outra passagem que está lá no livro de João 14, que Jesus
está falando para os seus discípulos: olha, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas para onde eu vou, eu não vou poder levar vocês. Agora imagine o desespero desses discípulos, caminhando com Jesus já há 3 anos, com total entrega e na esperança de que Jesus é o Salvador. E Jesus chega para eles e fala assim: a partir de agora vocês vão caminhar sozinhos, porque eu vou morrer. E eles imaginam que, como João, eles deviam estar chorando. E Jesus fala assim: calma, calma, calma aí, gente. Não fiquem desesperados, porque eu não vou abandonar. O que eu vou fazer, essa minha possível morte, faz parte de todo o contexto do resgate. Mas para onde eu vou, eu não posso levar vocês por enquanto. Mas eu estou indo, eu vou ficar lá com meu pai, e enquanto eu estiver, eu vou preparar um lugar para que vocês possam ir também. E eu fico imaginando que, se eu for comparar aquela cena de aqueles discípulos chorando diante da situação do rei, dizendo que estava se oferecendo como um cordeiro. E aí nós temos uma outra cena, onde João chora, em desespero também, olhando para um lado e para o outro, e o ancião diz para ele assim: não chore, porque o rei que se deu como cordeiro, ele ressuscitou, e ele agora é esse rei digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ou seja, há um contexto natural, mas que também estava diante do Jesus ainda vivo. E outro, um contexto espiritual de um Jesus agora como um Senhor absoluto. Aí eu fico pensando nas duas circunstâncias. Jesus era, Jesus era e é, e continuará sendo a nossa única solução. Aí veio o meu coração de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Tem muitas nuances nessa passagem de Apocalipse 5, que fala do livro, esse livro que era como um testamento que só poderia ser aberto, é como se fosse um testamento que só poderia ser aberto diante da pessoa, do destinatário. E a proporção que ia abrindo um selo, esse selo ia sendo desatado, você passava para um outro nível. Nós não vamos falar disso agora. Mas eu quero falar desse Jesus que é a solução. Desse Jesus que é a verdade. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E que caminho é esse? Jesus é o caminho que vai te levar a Deus. Então, o caminho está me dizendo e me dá uma ideia de modo. Está me afunilando para que eu não venha errar e não venha perder a direção do trono. Olha, o trono fica ali na direção da Danúbio, ali da Praça Camaquã. Então, para você chegar no Danúbio da Praça Camaquã, você tem que sair do MGC Itabuna, atravessar na faixa, pegar o outro lado da calçada, à sua direita, você vai andando. Quando chegar na ponte do Góes Calmon, você vira à esquerda e atravessa a ponte. Atravessa a ponte. Quando chegar do outro lado do rio, você vira
à sua esquerda. Anda mais uns 50 metros e aí você para. Vira para a sua direita que você vai estar de frente para o Danúbio da Praça Camaquã. É isso. É te dizer o modo, te dizer a fórmula certinha de você chegar até lá. E Jesus é esse caminho, é essa passagem, é esse como chegar até Deus. Jesus é o como chegar até Deus. É amar a Jesus, conhecer a Jesus, se relacionar com Jesus, ouvir desse Pai todas as instruções necessárias para que eu não peque, para que eu não me corrompa, para que eu não perca tempo pegando a direção da Beira-Rio pela esquerda, passando em frente ao shopping, aí atravessa a ponte do São Caetano, vai ter que passar para o outro lado, do outro lado eu vou ter que andar pelo menos mais uns 300 metros, já perdi tempo. Sendo que o caminho mais curto e o mais óbvio para eu chegar no Danúbio é, cheguei. Então, Jesus é essa direção específica para que eu tenha uma vida eterna. Mas para eu ter essa vida eterna, eu preciso conhecer esse caminho. Porque não adianta eu dizer para vocês assim, ó, tem que atravessar a ponte do Góis Calmon. Se vocês não sabem onde fica a ponte do Góis Calmon. Parece óbvio para quem conhece a ponte. Se chegar alguém de fora aqui e perguntar como do shopping, como eu faço para chegar no Danúbio, você atravessa a ponte do Góis Calmon. Não está dizendo nada. Então, Jesus, a proporção que você se envolve com Ele, você vai conhecendo partes do caminho que vai te fazendo sábio, vai te fazendo conhecedor da vida espiritual de coisas que você já não percebia mais, já não se incomodava mais, já não via mais, de forma que as camas dos seus olhos caem. Uma passagem na Bíblia, não me lembro agora, mas acho que é em Hebreus 4, que diz que aqueles que caminham na luz, eles vão avançando dia após dia, até ser dia perfeito. Mas aqueles que caminham nas trevas, tropeçam sem nem saber em quê. Jesus é a luz. Jesus é a luz que vai iluminar o seu caminho. Porque Ele é a luz e Ele é o caminho. E Ele vai mostrar para você onde você está tropeçando. Mas quem anda nas trevas, ou seja, quem não anda com Jesus, está tropeçando sem nem saber no que está tropeçando. Não é comum a gente escutar, às vezes, situações do cotidiano de pessoas que não conhecem e não se relacionam com Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus Filho de Deus, o Jesus Deus, o Jesus Salvador. Eles não sabem, não têm o entendimento. E quando você ouve coisas que eu fico perguntando assim, meu Deus, se eles conhecessem a Jesus, eles jamais falariam tamanha blasfêmia. Eu escuto muito no mundo as pessoas falando assim, que nós somos extremistas, nós somos homofóbicos, porque às vezes eu falo trechos da Bíblia e me parece que eu estou falando de mim mesma. Que eu recebo adjetivos sobre a minha vida,
que eu não estou falando sobre mim, mas é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Ele, para Ele e por meio dEle. Mas somos nós que somos representantes dEle. Vamos refletir a luz dEle, porque nós, a esperança da glória, é que vamos levar o nome e o adjetivo de que somos extremistas. Quando eu escuto pessoas falando, não, porque eu acho, porque Deus é amor, então eu acho que Deus não faria isso. Aí eu pergunto assim, mas baseado em que exatamente? Não, porque eu acho. Eu penso, porque Deus é amor, então, porque Deus é amor, Deus... Você pode pecar horrores, por quê? Porque Deus está o tempo todo comigo. Verdade. Mas e você? Está andando no caminho com Jesus? Porque Deus vai estar sempre com você. Mas e você? Está com Ele? Então, Jesus é esse caminho. E Jesus é a verdade. Qual verdade? A de Deus. Não é a minha verdade. Então, quando eu caminho com Jesus, eu vou abrindo mão de pensamentos e de crenças dentro de mim que não podem mais caminhar comigo à proporção que eu o conheço. Às vezes as pessoas perguntam assim, a senhora não bebe porque a igreja proíbe? Eu falei, não, mas a igreja não proíbe. Aí, às vezes as pessoas não sabem que eu sou pastora e falam, é porque o pastor não deixa? Eu falo, não, o pastor também não se importa. Agora, vamos para um contexto. Tem que olhar a hora. Vamos para um contexto. A minha família, o que não falta é alcoólatra. Imagine vocês, tem uma galera lá do outro lado, sentada na mesa, todo mundo tomando uma Heineken. Quem está lá no meio? Delvânia. Dija passa. Aí olha para aquilo e fala, está repreendido. E eu vou, aí ligo para o William e falo assim, ô Carlinhos, vem me buscar porque eu estou doidona. Gente, não tem a ver que o pastor não deixa. Não tem a ver que a Bíblia condena. Tem a ver com questões espirituais, de coisas que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Imagine que todo o contexto espiritual que envolve a minha família, se eu der margem, eu estarei semelhante. Por isso, como eu já sou alegre e feliz, naturalmente sem a bebida, eu não preciso dela. Ela não me acrescenta nada. Além do mais, tenho certeza que a proporção que eu abrir mão desse meu posicionamento, eu estarei abrindo mão também de uma posição espiritual. E creio que essa raiz de iniquidade, ela não vai se encerrar em mim, se eu permanecer na velha prática da minha família. Mas eu determinei no mundo espiritual que encerra em mim. Encerra em mim. Isso é muito mais do que ordem de pastor. Isso é muito mais do que proibição. Isso é um relacionamento que eu construí com Deus, que nós dois juntos não precisamos disso. Se trata disso. Mas é uma verdade que eu não construí para mim. Foi uma verdade que Deus apresentou e que está nas Escrituras. E porque está, é verdade. Quer ver uma coisa, queridos? Nós sabemos que o mundo jaz do maligno.
sabemos também que à proporção que os dias vão passando, as coisas só vão piorar. Não há uma promessa de dias melhores. Há promessa de dias melhores? Não há promessa de dias melhores. Há promessa de quê? Que vai piorar. Inclusive, vai piorar para quem está dentro da igreja. Vocês entendem sobre isso? Deixa ele. Não se preocupe. Então, há um avivamento acontecendo que está começando por quem? Pelos jovens. Porque a Bíblia tem uma verdade que diz que os jovens terão visões. Tem uma passagem na Bíblia que diz que os jovens sois fortes e corajosos e que já vencestes o maligno. Isso é a verdade de Deus. Ou seja, o avivamento ele não vai começar por nós os velhos. Vai começar pelos jovens, pelas crianças. E o diabo, ele sabe disso. Por isso que os jovens e as crianças são tão atacados no dia de hoje. E nós olhamos para o mundo e dissemos assim, não tem jeito mais. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque Deus disse que vai ter futuro com os jovens. Queridos, eu vejo aqueles jovens orando, se indignando, chorando. Eu olho para os nossos jovens aqui, na nossa igreja. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nós veremos o avivamento acontecendo na nossa igreja por causa dos nossos jovens. Nós temos jovens aqui que pagam preço de santidade. Nós temos jovens, nós temos Rafael, nós temos Micaele, nós temos Monique, nós temos de verdade Alain, Sofia, nós temos jovens que se guardam para Jesus, que pagam preço e que se movem pela verdade e não pela mentira, porque os amigos dizem, vocês são babacas. Amigas minhas, quando vem Sofia, pergunta logo, já está namorando, né? Eu falo, não, ela não quer. Ah, não é possível, já. Eu falo, está repreendido. Queridos, não é porque está repreendido, porque para mim é confortável que ela não namore. Mas é porque eu quero vê-la vivendo o propósito, pelo qual ela hoje paga um preço. Pensa aí a autoridade que haverá sobre a casa de Monique, quando Monique se casar. Imagine a autoridade que vai acontecer sobre a casa de Rafael e sobre os teus filhos, quando ele se casar e os ter. Isso é avivamento, queridos. Avivamento não é para quando eu estou vivo. Avivamento é para quando eu recebo as verdades de Deus e morro por elas. Avivamento é para quem está morto, não é para quem está vivo. Porque se eu estou vivo, eu não preciso avivar. Avivamento é para quem já morreu. É para quem assume as verdades de Deus e não questiona. Avivamento é para quem paga um preço de morte. Morte das emoções. Será que os hormônios de Rafael estão convertidos? Claro que não! Nós não somos ingênuos para achar isso.
Será que os hormônios de Monique estão adormecidos? Claro que não. Pensar sobre isso é uma mentira. E nós caminhamos na verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? Que eles já venceram o maligno e precisamos declarar essas verdades. Queridos, avivamento não é um movimento da igreja para fora. Avivamento é uma resposta de Deus da indignação de dentro da igreja, das necessidades do mundo. Uma vez que eles se guardam, eles estão dizendo: não há nada que preste lá fora. É sobre isso. Avivamento é sobre isso. Avivamento não vai ser barulho. Avivamento é para aqueles que estão mortos, chorando e se indignando. Aí Deus vem e reage frente à nossa indignação. O que foi que aconteceu? Jesus, ele responde à indignação dos discípulos que choravam pela ausência dele. A resposta dos anciãos a João foi uma resposta daquilo que não chore. Há um cordeiro, há um leão que venceu e que é digno. E que vai tomar conta de tudo. E que vai avivar tudo. Portanto, o avivamento não é para quem está vivo. Para quem está surfando nas verdades próprias. Avivamento não é para quem está surfando no pecado. Avivamento é para quem está sofrendo com o mundo. A cada jovem que se perde no mundo, não é menos um. É mais um no inferno e menos um no céu. É menos um no céu. E pior, é mais um no inferno. Isso precisa trazer a nossa indignação. Porque senão nós não seremos avivados. Avivamento não é fazer todo mundo se mexer, se requebrar, pular. Isso não é avivamento. Não sei se vocês viram no YouTube. No YouTube tem um canal no YouTube que você fica assistindo lá a universidade nos Estados Unidos, fica 24 horas. Aí vocês ficam assistindo lá 24 horas. Eu chego em casa, ligo, fica lá 24 horas. E o tempo que eu estou de casa, eu estou assistindo. Gente, não tem nada. É só oração e adoração. Não tem nada demais. São só pessoas que estão indignadas. Indignadas com a ação do inferno. São pessoas que estão indignadas com as mentiras do mundo. Porque Deus não é a mentira. Jesus, ele é a verdade. E por fim, ele é a vida. Por que vida? Porque fora de Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. E quem é morto espiritualmente é passível de fazer qualquer coisa. Você que está em Jesus, se não vigiar, faz. Imagine quem ainda é escravo. E faz. E faz. Então, ele é essa vida que nos devolveu, nos reposicionou, nos fez filhos.
E porque nós somos filhos, nós fazemos parte agora da herança de Deus. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Se eu for pegar essas 3 palavras e transformá-las no hebraico, a última letra do caminho, a última letra da verdade, a última letra da vida, forma um outro nome em hebraico, chamado Isso significa que Jesus é o único. O fato dele ser o caminho, a verdade e a vida, faz dele a única condição para você ter uma vida eterna. Se você não tem essa única condição para ter uma vida eterna, isso significa que nós estamos à deriva. Significa que está à deriva. E isso precisa trazer a nossa indignação. Por exemplo, eu preciso chorar. Eu preciso me indignar. Todas as vezes que eu chego no meu ambiente de trabalho, falo todos eles, entro pisando com autoridade. E na maioria das vezes saio chorando, indignada. Porque a maioria das pessoas ali não querem conversa com Jesus. Isso traz a minha indignação. Traz a minha indignação, meus parentes, meus familiares, eles não estarem caminhando com Jesus. Se eles não estão caminhando com Jesus, deixa eu falar, o céu não é lugar de pessoas boas. O céu é lugar de pessoas convertidas a Jesus. E as pessoas da nossa família que não estão convertidas a Jesus, precisa trazer em nós uma indignação. Porque se nós não nos indignarmos, o avivamento não acontecerá. O avivamento vai acontecer porque eu oro chorando, e porque eu tanto insisto, e porque tanto eu persisto, e porque eu choro, e eu preciso insistir e perseverar mais do que o diabo faz. Porque o diabo, ele não desiste de perseverar. Portanto, a minha oração e a minha indignação precisa ser superior à persistência do diabo. Porque ele não desiste. Eu olho, vejo a mentira e tomo como a verdade. E faço, sabe o quê? Desisto. O diabo não. Ele sabe que a mentira é mentira. E que a verdade é verdade. E qual é o trabalho dele? É de transformar a verdade em mentira. Porque na hora que ele conseguir virar a chave na nossa cabeça de que a verdade é uma mentira, você desiste de perseverar. E o leão, que se deu como um cordeiro, que é autoridade sobre a nossa vida, e que ele é autoridade nos céus e na terra, e debaixo, e sobre, e de um lado, e de outro, ele está conosco. Portanto, o nosso exército, ele é muito mais valioso. Portanto, o nosso exército é muito mais forte. E nós precisamos crer nisso. E nós não podemos desistir. Como eu quero que vocês não desistam
de orar pelos nossos jovens e pelas nossas crianças, nós veremos nossas crianças ainda profetizando. Nós veremos nossas crianças orando em língua, sendo batizadas com o Espírito Santo. Você não pode desistir de querer ver isso. Você não pode desistir de perseverar nisso. Você não pode passar na rua e ver as pessoas lá, escornadas, farriando, não sei o quê, e olhar e falar, tudo perdido. É você chegar em casa, chorar e falar, Jesus, alcança eles. Do mesmo jeito que você me alcançou. Do mesmo jeito. Gente, nós não podemos desistir. Porque Deus, Ele não desiste. Deus não desistiu de Paulo. Se a gente for lembrar, Paulo era perseguidor de cristão. Quantas mortes Paulo tem sobre os ombros dele? Sabe quem Paulo matou? Filhos de Deus. Paulo matou filhos de Deus. Muitos. Dezenas. Centenas. Ai, Deus é muito interessante. Ele chega para alguns dos seus discípulos e fala assim, vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá cuidar de Paulo. Vai ter que ir lá se revelar a ele. Ele está cego agora, mas você faz qualquer coisa que ele vai voltar a enxergar. Imagino que Ananias deve ter falado assim, Senhor, você está falando isso comigo? Não, você está de brincadeira. Você está de brincadeira comigo. Não, Deus, para com isso. Para com isso. Imagine que Ananias, ele não foi. Jonas. Ananias não chegou para Deus e falou, larga Paulo de mão. Ele não merece o Senhor. Ele matou muitas pessoas. Porque Jonas fez isso. Jonas falou, eu vou para Nínive, para aquele povo que não quer nada com você. Já ouviram tanto de você, não quiseram nada. Eu aqui não vou lá. Vou para Tarsis. Deus falou, não vai não. Quem manda aqui, o dono da lancha sou eu. Dono da lancha sou eu. Você não vai não. Eu vou entrar aqui no barco, não vai não, porque eu que sou dono do barco, eu sou o dono do mar, eu que levanto a onda, abaixo a onda. Você não vai não. Vou mandar uma baleia, vou te pegar. Porque existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo teu evangelho. E nós somos essas pessoas. Ainda que nós não possamos ir, mas o meu joelho precisa calejar. As minhas lágrimas, elas precisam rolar. E eu preciso me indignar pelas mentiras que o diabo tem colocado dentro da igreja. Avivamento não vai acontecer no mundo onde a mentira do inferno prevalece. O avivamento vai acontecer dentro da igreja, para aquelas pessoas que estão pagando o preço, chorando, indignadas pelo sofrimento das pessoas lá fora. Pela morte das pessoas lá fora. Pela ausência da luz lá fora. Que Hebreus disse que a ausência da luz faz com que as pessoas tropecem sem nem saber onde estão tropeçando. Aí eu pergunto para vocês. O que em você precisa ser avivado nessa noite?
o que dentro de você precisa ser avivado nessa noite. Eu tenho tanta coisa que eu preciso avivar. Que eu tenho chorado para Deus e tenho dito para Deus: Deus, não me deixa morrer assim. Não me deixa morrer dessa forma, porque eu sei que dessa forma eu não irei ver ao Senhor. Deus, mata aquilo que está vivo dentro de mim. Mata essa minha altivez, mata a minha alma. Mata, Senhor Jesus, tudo aquilo que está impedindo do Senhor prevalecer na minha vida. Essa tem sido a minha oração. Essa precisa ser a nossa oração. Eu quero que você diga nessa noite o que precisa ser avivado. O que precisa morrer. O que precisa apodrecer em você. Para que Deus venha e avive você. Para que Deus venha trazer a vida dEle. Porque na hora que Deus trouxer a vida dEle para dentro dos nossos jastismos, dos nossos pensamentos, eu serei avivado. Avivamento é para aquela parte podre que eu tenho. E que Deus vem e coloca a vida dEle. Como Deus fez com Paulo, podre, podre. Deus foi lá e colocou a vida dEle. Como eu e você éramos, quando nós não tínhamos a Deus, podres. Mas ainda há partes nossas que precisam morrer. Precisam continuar apodrecendo. Precisam continuar morrendo. Porque enquanto não morrer, a vida de Deus não sobressai. Em nome de Jesus, apresenta o Senhor nessa hora. Apresenta o Senhor nessa hora. Apresenta as suas partes vivas. Os seus pensamentos vivos. Os seus sentimentos vivos. Apresenta para Deus. E fala para Deus: Deus, mata. Arranca. Me deixa viver a tua verdade. Coloca sobre mim a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, aviva. Aviva, Senhor. Aviva a nossa igreja. Porque nós cremos que o teu avivamento vem não é porque nós estamos plenos. Mas é porque nós estamos podres. É porque nós estamos mortos. Nos mata, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apresentamos a Ti, Senhor. Apresentamos a Ti aquilo que está muito vivo dentro de nós. Nós queremos nos indignar por aquilo que ainda está vivo, Deus. Chorar por aquilo que está vivo, Deus. Arranca, Deus. Arranca de nós nessa hora. Não deixe que a luz da tua presença, não deixe que a luz da tua presença não mostre onde precisamos melhorar. Mostra, Senhor. Mostra o nosso lado
vivo, ó Deus. E apresentamos a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria... Sofia está lá com as crianças, né? Mas eu queria as crianças aqui. As crianças e os jovens. Monique, eu queria que você estivesse aqui. Sofia, você estivesse aqui. Eu quero o Rani aqui. Quero o Miguel aqui. Quero o Rafael aqui. Eugênia, eu quero que você represente Luiz. Eu não quero deixar ninguém de fora. Dona Ine, eu quero que você represente seus netos. Eu não quero deixar os nossos jovens de fora. Aqueles que não puderam vir. Alguns de vocês estiveram assistindo. Estejam conectados. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que continue protegendo. E que o Senhor venha avivar, continuar a avivar os nossos jovens. Que eles permaneçam firmes. Amém. Amém. Fiquem aqui na frente, deem as mãos. Amém. 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 Hã? É as crianças. Ela está reparando Luiz. Gente, alguma criança... A gente esqueceu de mais alguém? Fala aí, me lembra? Helena, que não está aqui, você vai representar a Helena. Cadê Ian? Que mais, gente? Eu esqueci. Fala aí. Jade, Ariela, Alain. Aleluia. Vocês ouviram que eu falei sobre jovens? Gente, não há uma maneira de Deus não trazer um avivamento sobre o preço que vocês pagam de santidade, de se colocarem diferentes do mundo. Não há como. Assim como Deus está vendo, o diabo também está vendo. O diabo sabe de tudo isso. E nós vamos orar nessa hora, primeiro agradecendo por quem vocês são. E eu não falo isso com orgulho, e nem que vocês se encham de soberba ou de vaidade, mas pedindo ao Senhor que continue escondendo. Que o Senhor continue escondendo, Deus, os nossos jovens. Pai, obrigado, Senhor, porque eles pagam um preço por Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem avivado o coração deles. O Senhor tem trazido a esperança de dias melhores, Deus, de andar na contramão e ainda assim ser feliz. Obrigada, Senhor. Há felicidade na contramão. Há felicidade na Tua presença. Há completude, ó Deus, diante da Tua presença. Os nossos jovens, os pais, os avós estão aqui representados, Senhor. As nossas crianças, nós cremos que elas profetizarão, que elas serão avivadas, que elas serão batizadas com o Espírito Santo. Nós ouviremos as transformações que o Senhor fará sobre a vida dessas crianças e desses jovens, ó Pai. Toma eles nessa hora, esconde, Senhor, e faça conforme a Tua vontade. O diabo, ele não venha tocar, o diabo não venha cirandar, e nós ordenamos que ele saia da presença desses jovens, e que não venha cirandar as nossas casas, e que não venha cirandar com as nossas vidas e com as vidas dos nossos jovens e crianças nessa casa, ó Deus.
Pai, nós choraremos diariamente, indignados, porque o diabo, ele quer tocar, porque o diabo quer fazer, mas nós dissemos a Deus de já, não fará. Amém. Não fará. Em nome de Jesus, não vamos deixar de dobrar os nossos joelhos pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Não vamos deixar de dobrar os nossos joelhos por aqueles que nós olhamos e dissemos que é impossível. Para Deus tudo é possível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Aviva-nos, ó Deus, e mata aquilo que ainda está vivo em nós. Para que possamos viver dias sobrenaturais da Tua presença. Em nome de Jesus, nós reconhecemos que Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Em nome de Jesus, Tu és o Cordeiro, aquele que se deu para cada um de nós, aquele que arrancou da mão do diabo, do inferno, toda a autoridade sobre nós. Ele não tem autoridade, porque nós pertencemos ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Batiza as nossas crianças, ó Deus. Batiza-nos com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Que eles tenham sonhos, que eles tenham visões, que eles tenham a vontade, a necessidade de estar na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem a filhinha de Lívia também, que Estelinha. Quem mais, gente? Lauara. Quem? Maria. Lorenzo. Senhor, nós apresentamos todos eles. Estel, Deus. Luan, Senhor. Apresentamos a Ti. Não queremos deixar ninguém de fora. A neta de Tereza. Maria Flor. Falamos, Ariela. Cecília. Pedrinho, Pai, guarda Pedrinho onde ele estiver. Pai, nós também Te apresentamos Arthur nessa hora, Senhor. Guarda Arthur nessa hora. Micaela que não está aqui, Alain que está ministrando na Tua casa, ó Deus. Guarda os Teus jovens e que o Senhor cada vez mais se revele a eles. Em nome de Jesus. Amém. Aviva os nossos casamentos. Aviva a nossa igreja. Aviva a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém, Deus. Glória ao Teu nome. E todos possamos ir em paz, debaixo das mãos poderosas e zelosas do nosso Pai. Que tenhamos uma semana de paz, de vida e de esperança. Em nome de Jesus. Amém? E de todos em paz. O Senhor os acompanhe.